o ponto negativo da estrutura metálica, na minha opinião, tá? E é o que faz eu falar para o cliente não construir com estrutura metálica. É o fluxo de caixa no início da obra. Esse, para mim, é o ponto negativo no uso da estrutura metálica. Vamos entender o que eu quero dizer com isso, para que você entenda se é o teu caso ou não. Porque não quero ninguém aqui depois falando que não foi avisado, hein? Como assim? Gente, o que é fluxo de caixa da obra? Depois que você fez o projeto, que você fez o levantamento de custos da tua casa, você tem lá uma planilha dizendo minha casa vai custar tanto. E aí você decide, quanto mais coisas você incluir nesse orçamento inicial, maior a chance de você ter um controle melhor da tua obra. Ah, vou fazer mais ou menos. É uma chance enorme de você se perder no meio do caminho e ter imprevistos com custo e ter descontrole de custo, tá? O fluxo de caixa, então, é a velocidade com que o valor reservado para custear a minha construção é gasto. Você concorda com isso? Ah, eu tenho aqui, então, todo esse bololô de dinheiro aqui de milhões de dólares que eu vou gastar na minha casa. Ai, que sonho, né? E aí, esses milhões de dólares tem que construir X metros quadrados. Em quanto tempo? O fluxo de caixa no início da obra de estrutura metálica é um problema por causa disso aqui, ó. Essa imagem é uma imagem que roda na internet livremente, tem vários sites, tá? É uma imagem que mostra o custo a porcentagem de cada etapa da obra em relação ao custo total. Então, desse bololô aqui de milhões de dólares que você tem para gastar, quantos por cento vai em cada etapa da obra? Teve já uma live aqui que eu falei de cronograma de obra, vocês lembram? E lá eu falei dessas etapas. Então, por exemplo, aqui, ó. Isso aqui, gente, é para uma obra generalizada. Ele não tá falando que tipo de estrutura que é. Se é concreto armado, madeira, alvenaria estrutural, estrutura metálica. Ele não tá falando. É generalizado, ó. Eu tenho serviços preliminares aqui embaixo, ó, de 7,81 a 20,91. Fundações e contenções de 3 a 11, complementações, revestimento, supraestrutura, que é onde entra pilar, viga, terça, coberturas e proteções. Aqui na supraestrutura entra laje, tá? Na minha opinião tem que entrar escada, mas né, depende do projetista. Eu vou selecionar algumas dessas etapas, presta atenção aqui comigo. Serviços preliminares, tá aqui embaixo, ó. Eu tô dizendo que, em média, numa obra de estrutura metálica que a gente acompanha, custa mais ou menos uns 12% do valor da obra, esses serviços preliminares. Edna, o que é serviço preliminar? Projetos, taxas municipais e de quem mais você precisa pagar, sondagem, terraplanagem, tapumes, barraco de obra, esgoto. Ah, mas a minha casa é numa chácara. Poço, fossa séptica, tudo isso vai ser serviço preliminar e por isso que é tão variável, né? Numa casa de chácara, por exemplo, às vezes você gasta mais que 20% só nessa infraestrutura, porque o poste de luz está a 1 quilômetro da casa, porque para lá no portão da propriedade. A gente já teve caso aqui de cliente que aconteceu isso, que ficou lá longe, então tudo isso envolve custo. Que outro item eu quero que você preste atenção? Na fundação, ó. Fundações e contenções, que ali tá dando de 3 a 11%. Gente, 3%, sonho, né? É um terreno muito bom, uma estrutura muito leve, de uma casa térrea, porque no geral a gente enxerga aqui cerca de 10% nessa etapa, tá? Sem grandes muros de contenções aí, porque o muro de contenção pode ser, meu Deus, uma grande surpresa. Supraestrutura, tô colocando aqui 25%. É como quando você contrata a estrutura metálica e vem pilar, viga, laje steel deck, cobertura, escada, corrimão, vem tudo. 25%, 25%. Praticamente a casa inteira está nessa etapa. Tá lá em cima, ó, ele prevê até 35%. A gente está colocando 25%, tá? E ele prevê mais 10% para cobertura. Sim, ele prevê mais 10% para cobertura. Eu tô colocando para cobertura mais 2%, ó. Entraria no pacote da estrutura metálica, mas eu dividi para ficar similar, porque é mais ou menos essa divisão. A gente colocou aqui só o valor da telha, digamos assim, entendeu? A mão de obra já está no pacote da estrutura. Aí, eu tenho mais instalações. Estão vendo aqui que ele coloca de 16% a 42%? Eu fiquei pensando, gente, mas 42% de instalação? O que a pessoa está instalando de tanto? Está instalando um vaso a cada 10 centímetros quadrados da casa. Mas tudo bem, eu estou colocando 2%. As instalações podem chegar a um preço maior quando você coloca, por exemplo, piso aquecido.
que aí, nossa, é uma estrutura maior. Mas, com isso, você aumenta todo o custo da casa. Então, aumenta a instalação, mas na porcentagem ela acaba ficando ali mais ou menos onde ela está mesmo, de 2 a 5% pelo que eu vejo, tá? E aqui eu coloquei 2, porque tudo isso aqui junto, somando, dá 51% do valor total que você vai gastar na tua casa. Você prestou atenção nisso? 51% do valor total da casa está nessas etapas. E essas etapas aqui, todas elas numa obra de estrutura metálica, elas acontecem em 4 meses. Olha o fluxo de caixa aí, minha gente! Então, em 4 meses, você tem que gastar tudo isso aí, 51% do valor da obra. Então, você juntou os milhões de totates que tá aqui. Vocês estão vendo meus milhões de dólares aqui, né? Tudo isso aqui, ó. É um saco de dinheiro. Já cortou pela metade. Já visualizando aqui, já bateu a depressão, né? Porque tudo isso aqui já foi embora. Que é o lado bom disso? Você tem a casa muito rápida. O que é o lado ruim disso? Quando você não tem todo esse dinheiro disponível, tá? Então, ó, na minha opinião, o fluxo de caixa no início da obra, que é quando a gente gasta nos primeiros 4 meses de obra 51% do valor total dela. E por que, Edna, que eu tenho que pagar, por exemplo, a equipe de infraestrutura que eu mencionei ali? É a equipe de hidráulica, gente. Quando você começa a tua obra, você tem que pagar a equipe de fundação e essa mesma equipe que vai fazer tapume, almoxarifado, a casinha para poderem comer, o banheiro, instalar o banheiro, tudo isso aí, essa equipe que já vai deixar pronto. A equipe de estrutura metálica, a equipe de hidráulica, de esgoto. Principalmente se a tua casa for térrea, grande parte da parte de esgoto vai ser feita nessa etapa inicial aqui da tua obra. E aí, vamos ver aqui como que é nos primeiros meses de obra, ó. Enquanto no canteiro de obra eu tenho isso aqui acontecendo, estão vendo a equipe de civil lá da fundação? Já fizeram um banheirinho, estão escavando, ó, que delicinha, hein? Na fábrica eu tenho isso aqui acontecendo, ao mesmo tempo. Se isso aqui, presta atenção, isso aqui está acontecendo ao mesmo tempo, vocês acham que vocês tiveram como donos da obra que pagar por essas 2 etapas ao mesmo tempo? Sim ou não? Sim! Isso mesmo, vocês tiveram que pagar por essas 2 etapas ao mesmo tempo, por isso que esse 51% do valor é gasto nesses primeiros 4 meses, tá? Isso aqui a obra devia estar com uns 10 dias, tá? Cada um dos lados uns 10 dias aí de produção, talvez aqui um pouquinho mais, aqui 15 dias, aqui 10 dias, aqui uns 15 dias. Não peguei exatamente na mesma data. Se vocês quiserem saber, isso aqui são print screens de vídeos nossos aqui do canal. Esse aqui é um vídeo, inclusive, que o Osmário participa bastante, explicando como funciona a conferência lá no canteiro de obra. Você pode digitar bem assim, conferência de estrutura metálica. Tá ele lá conferindo com paquímetro a estrutura metálica no chão de fábrica, não no canteiro de obra, no chão de fábrica, antes de viajar para a obra, tá? Então, se essas 2 coisas acontecem ao mesmo tempo, o valor pago acontece ao mesmo tempo. Aqui nessa foto de fundação não tá aparecendo. Se a gente adiantasse uns 10 dias aqui a fundação, vocês iam ver que já tem tubulação de esgoto, tudo acontecendo nessa obra. Ou seja, a equipe de hidráulica também já foi contratada. Cada vez que você contrata é um sinal de negócio, cada etapa entrega é uma medição e o saco de dólares vai o quê? Diminuindo. Por que que isso é um problema, Edna? Não é uma vantagem? Não é uma grande vantagem da estrutura metálica a rapidez? Mas claro que é. Se o cliente estiver ciente disso. Senão ele vai tomar um susto, né? Às vezes ele pensa, não, eu tenho mais 1 ano ainda para terminar de juntar o meu saco de dólares. E aí não tem 1 ano. Em 4 meses o dinheiro aí acabou. Então, por que que isso é um problema, né? Porque o cliente tem que ter esse dinheiro na mão. Então, esse é o cliente que eu falo para não usar a estrutura metálica. Quando ele possui menos da metade do valor da obra disponível. Você pode financiar uma obra em estrutura metálica? Claro que pode. Então, se você tiver metade do valor da obra, você pode financiar o restante. Mas o financiamento, muitas vezes, não acompanha o andamento rápido de uma obra em estrutura metálica no Brasil ainda. Pode ser que em algum lugar do Brasil já tenham feito, já tenha dado certo? Claro que pode, nosso país é enorme, né? Tem muito profissional legal fazendo caso incrível em estrutura metálica. Eu nunca vi fazer financiado e o fluxo de caixa funcionar, entendeu? É sempre um choro. Às vezes eles pedem 15 dias para irem até a obra, depois que vão e aprovam a etapa entregue, é mais 15 dias para liberar o dinheiro, aí deu 1 mês, em 1 mês você já tem outra coisa para medir, já está na hora de chamar eles de novo. Então o ideal é você ter pelo menos essa arrancada da obra no bolso,
para você se sentir mais tranquilo, né? Claro, não vai tudo de uma vez, ainda fica ali um saldinho. Que saldinho é esse? A gente sempre fala para vocês fazerem uma retenção no contrato. Então, você vai contratar essas equipes de civil, da fundação, de elétrica, de hidráulica, da estrutura metálica e coloca no teu contrato uma cláusula de retenção de valor lá para o final da obra. Por quê? Porque uma etapa interfere na outra. Ah, entreguei a fundação. Se você pagar tudo e a etapa de estrutura metálica, a galera vier com a estrutura e constatar um erro de fundação, como é que você vai descontar alguma coisa do carinha que já recebeu tudo da fundação? Então, você tem que deixar ali um valorzinho. Quanto, Edna, que você sugere para deixar como cláusula de retenção? Eu sugiro o mesmo valor que você pagou de entrada. Se ele pediu 10% de entrada, 10% para retenção. Se ele pediu 15%, que é o máximo que eu pago de entrada para mão de obra, porque não tem material, gente, é só mão de obra, é 15% também que você coloca como retenção. Porque aí fica um contrato que não é unilateral, né? A mesma análise que você teve na hora de confiar no fornecedor e pagar um valor adiantado, ele vai ter em você de deixar um valor retido até o término da obra. Você fala, ó, tá tudo muito que certo agora, tô pagando todo mundo. Então, é sempre assim, dá para você mexer um pouquinho nesses 51%. Mas vocês viram que não é 10% do valor da obra. É boa parte do valor da obra gasto nesses 4 meses iniciais aí. Tá bom?